Imagine despertar e perceber que você esteve dormindo por milhares de anos. Não dormir fisicamente, mas espiritualmente. Vivendo, lutando, sofrendo, sem saber quem você realmente é. Agora imagine descobrir que a Bíblia não contém a história de outra pessoa. Ela conta a sua história. Segundo Neville Goddard, chega um momento extraordinário na vida do homem, em que algo desperta dentro dele. Não é uma crença. Não é uma filosofia. É uma experiência tão real que parece rasgar o próprio véu da realidade. Neville chamou esse processo de as 4 lágrimas, 4 momentos místicos que revelam a verdadeira identidade do ser humano. E o mais surpreendente de tudo: esse evento não acontece em templos, igrejas ou montanhas sagradas. Ele acontece dentro do próprio homem. Dentro da sua consciência. Dentro do que Neville descreveu como o túmulo do qual todos devem despertar. Os crânios humanos. Neste vídeo, você vai descobrir um dos ensinamentos mais profundos e misteriosos de Neville Goddard. O verdadeiro significado do advento espiritual e os 4 eventos que revelam Cristo dentro de você. Prepare-se. Porque depois de compreender isso, você nunca mais verá a Bíblia da mesma maneira. O tema desta noite é o Advento. E não me refiro àquela tremenda tragédia e ao grande advento que todos nós vivenciamos no último fim de semana, pois aquilo sim foi um advento JFK, mas estou falando do advento de Deus. Advento é o termo usado para designar a vinda ou a segunda vinda de Cristo no fim dos tempos. O propósito de sua vinda é redimir o homem da roda do destino, a roda da recorrência. Há um padrão definido pelo qual isso acontece. O advento começará no próximo domingo nas igrejas. Isso não significa que ele realmente comece no próximo domingo, mas faz parte do ritual. Ele sempre começa no domingo mais próximo do dia de André. O dia de André é sempre o dia 30 de novembro, e o domingo mais próximo dessa data marca o início do Advento. O Advento se estende por 4 domingos e culmina no dia de Natal, o nascimento de Cristo, pois André foi o primeiro, no mais místico dos evangelhos, a contemplar Jesus. André o encontrou e contou ao seu irmão Pedro. E assim, no dia marcado como o dia de André, começa a grande vigília e a expectativa pela vinda do Salvador do mundo. Ora, o homem foi ensinado a acreditar que vem de fora e a forma como ele vem torna difícil para o mundo acreditar que ele realmente veio. Portanto, André, que o encontrou, não poderia tê-lo encontrado do lado de fora. Ele nunca vem de fora. A única maneira de saber que ele veio é comparar o que está acontecendo em você com o que foi predito nas Escrituras Antigas. Volte e leia as Escrituras Antigas, ou seja, o Antigo Testamento, e lá tudo foi predito. Mas não por meio de um único profeta. E, de repente, isso acontece no indivíduo, e ele encontra nas Escrituras Antigas a confirmação do que está acontecendo nele. E ele anuncia a vinda deste grande evento. O Advento é, portanto, a chegada do grande evento. É, na verdade, uma série de eventos onde a estrutura é revelada. É a revelação de Cristo no homem, e essa revelação ocorre por meio de uma série de eventos. É narrada simbolicamente. E, olhando para ele, rasgaram suas vestes em 4 partes, e cada um tomou uma parte. Mas disseram: não rasguemos a túnica, pois é tecida sem costura de cima a baixo, vamos lançar sortes para ver quem a ficará. João 19 versículo 23, 24. E 4 lançaram sortes para ver quem a ficaria. Sempre são 4, porque o 4º herdará a próxima revelação do templo. Pois, aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, 6. Esse dia não está no fim da história, está dentro da história. Acontece esta noite, espero que aconteça com muitos de vocês, mas acontece no momento em que menos se espera, quando o andaime é desmontado, partido em 4 partes, e então o edifício é revelado. É o corpo imortal que vocês usarão. A mesma identidade, agora sem nenhuma mudança de identidade. Mas com todas as mudanças de identidade, há uma descontinuidade radical de forma. Vocês não vestem esta forma.
Este é o andaime e é ele que é rasgado. Posso lhes dizer, falo por experiência própria. Não tenho cicatrizes para testemunhar o rompimento, mas senti, vivenciei e observei o rompimento deste cadafalso. Começa na cabeça, e o primeiro golpe é na cabeça, um golpe enorme. Você pensa que é isso, ou seja, bem, o esquecimento. Mas não é o esquecimento. De repente, você acorda e não tinha ideia de que estava dormindo. De repente, você começa a despertar pela primeira vez na eternidade. Embora isso seja medido em tempo, você sente que nunca esteve acordado antes. Blake chama isso de um período de 6.000 anos. Contemplo as visões do meu sono mortal de 6.000 anos deslumbrando ao redor das minhas saias como uma serpente de pedras preciosas e ouro. Sei que sou eu mesmo, ó meu divino Criador e Redentor. Jerusalém. Ele se contempla após 6.000 anos do sonho mais horrível do mundo. Assim disse ele. Não se deixe intimidar pelo horror do mundo. Tudo é ordenado e correto e deve cumprir seu destino para alcançar a perfeição. Siga este caminho e você receberá de sua própria alma uma percepção ainda mais profunda das belezas eternas da vida. Você também receberá de sua própria alma uma libertação cada vez maior daquilo que agora lhe parece tão triste e terrível. Blake para Max Beckmann, olhando para a pintura moderna. Então, veja, o drama que se desenrola aqui é toda a estrutura. Alguém é destruído, desaparece do mundo, e alguém desempenhou o papel de destruí-lo. E então ele também é destruído. Toda essa confusão no mundo é a imagem externa. Pois, aquele que começou a boa obra em vocês, a não externamente, em vocês, está completando-a no dia de Jesus Cristo. E ele revela em vocês Jesus Cristo. Há apenas um ser neste mundo que ressuscita, e esse ser é Jesus Cristo. Como nos é dito na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. O renascimento se dá pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Não há outro renascimento no mundo, e ainda assim todos precisam renascer. É preciso nascer de novo. Porque, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. João 3 versículo 3. E o renascimento acontece de apenas uma maneira, apenas de uma forma, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, quem é Jesus Cristo dentre os mortos? Nunca me ocorreu, criado na fé cristã, que quando aquilo aconteceu comigo, era a ressurreição de Jesus Cristo, pelo simples fato de eu ter ressuscitado. Acordei em um túmulo, e o túmulo era meu crânio. Ora, se me encontro em um túmulo, devo ter estado morto, ou alguém me considerou morto e me colocou lá. E será que fui colocado lá há 6.000 anos? Seria isso uma estranha e peculiar recorrência? Seria este um mistério onde um homem, ao final de algumas dezenas de anos, tem seu corpo em decomposição, e ainda assim não se decompõe? Estaria ele inserido em uma roda peculiar onde experimenta morte e restauração, e finalmente a redenção da roda do destino, removendo completamente esse indivíduo da roda da recorrência? E é isso. Portanto, todos nós estamos na roda da recorrência, imitando, na verdade, o grande mistério da morte e da restauração. Então chega aquele momento em que Deus, como nos é dito, nos ressuscita pela sua glória. E Ele olha para nós, e olhando para nós, recebemos a sua glória. Como nos é dito no Evangelho de João. Glorifica-me tu mesmo junto de ti mesmo. 17 versículo 5. Se Deus me glorificasse, eu despertaria. Pois ele não se entrega a ninguém além de si mesmo, como nos é dito no Evangelho de Isaías. Eu vos fiz passar pelas fornalhas da aflição. Por amor de mim mesmo faço, pois como seria profanado o meu nome? Não darei a minha glória a outrem. 48 versículo 10. Portanto, quando o clamor é glorifica-me tu mesmo junto de ti mesmo, estou pedindo a Deus que me dê a si mesmo. Ele resplandece sobre mim e, ao resplandecer sobre mim, ele me desperta. Então, por que fui colocado naquele túmulo? Ouçam atentamente as palavras do capítulo 8 da Bíblia Romana.
E a criatura foi sujeita à futilidade. Não por sua própria vontade, mas pela vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a criatura será libertada da escravidão da corrupção e participará da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Versículo 20. É o grande mistério da vida através da morte, e eu, não por minha própria vontade, mas pela vontade daquele que me sujeitou, fui colocado em um túmulo, e o túmulo era meu crânio. Então, naquele túmulo, eu parecia morto, mas era um sono profundo, e então sonhei o sonho deste mundo, o sonho mais horrível do mundo. Sonhei com todos os horrores do mundo aos quais fui submetido enquanto sonhava. Sonhei que fui baleado enquanto era presidente. Sonhei que tive o funeral mais maravilhoso e fantástico, onde o mundo inteiro lamentou minha partida deste mundo. E então sonhei que era um homem pobre e não podia comprar um pão. E sonhei que estava mutilado. Sonhei que era honrado, sonhei que era desonrado. E todos esses foram os meus sonhos neste mundo. No fim, Deus foi além e, por sua maravilhosa misericórdia, olhou para mim. E eu sempre me torno aquilo que me contempla, assim como me torno aquilo que contemplo. Então Deus me contemplou e, ao me contemplar, me ressuscitou. E o primeiro ato do grande advento é o despertar. Acordei certa noite, 4 anos atrás, acordei em um sepulcro e descobri que o sepulcro era meu próprio crânio maravilhoso. Nunca me ocorreu que eu estivesse realmente morto antes daquele momento, que eu tivesse dormido antes daquele momento, exceto pelo evento noturno noite após noite. Mas descobrir que eu havia dormido por 6.000 anos e então acordei, e aqui estou eu, completamente desperto em um túmulo, e o túmulo é meu crânio. Esse é o início do advento. Agora, são 4 domingos até o fim. Eles pegam minha túnica e a rasgam em 4 partes. Não ousam tocar nela, pois é tecida da cabeça aos pés, e é tão belamente tecida que não tem costura. Devem lançar sortes sobre ela, pois a escritura precisa se cumprir. O Salmo 22 me diz: vocês não podem falhar. Rasguei minha túnica. Pois um novo caminho se abriu para o homem, é através do véu da carne. E é a carne. Não tenho cicatrizes para provar o que lhes digo, mas senti tudo em minha carne. Como nos é dito no capítulo 10, versículo 20 da Epístola aos Hebreus, este é o novo caminho que se abriu. Agora, não preciso de nenhum ritual neste mundo. Não preciso de ninguém para me conduzir a Deus. A partir de então, tendo removido o andaime, tenho acesso direto ao meu Pai, porque Ele e eu somos um. Ele construiu aquela veste que queria que eu usasse, e esta é a veste que Ele construiu. Como posso descrevê-la? Você precisa vivenciá-la. Ele pegou uma veste na qual eu estava envolto, uma veste animal, e a transformou na forma humana divina. Meu rosto permanece, o que você vê agora, apenas elevado à enésima majestade. As mãos permanecem, mais elevadas à enésima beleza e expressão. Os pés permanecem, o corpo não. Ele me transformou na forma humana divina. Agora ouçam as palavras de alguém que não só viu, como eu vi, mas que também teve a capacidade de contar, como eu ainda não consegui. Ele era o grande poeta, Blake. Misericórdia, piedade, paz e amor. Deus é nosso querido Pai. E misericórdia, compaixão, paz e amor. É o homem, seu filho e seu cuidado. Pois a misericórdia tem um coração humano. Tem a pena do rosto humano. E o amor, a forma humana divina. E a paz, a vestimenta humana. Bem, como eu poderia descrever a alguém a forma humana divina? E, no entanto, eu estava na presença da forma humana divina e era amor infinito. O amor infinito me abraçou e me incorporou à forma do amor infinito. Mas não consigo descrever o que é o corpo, não de forma satisfatória para ninguém no mundo antes de experimentá-lo. Mas o rosto, sim, a mesma identidade, porém uma mudança radical na forma. Assim, o advento é a revelação de Cristo no homem. É isso que realmente é. Você abre o véu e revela Cristo no homem. E isso acontece em 4 grandes rasgos na carne. O primeiro é no crânio.
E você pode entender assim. Quando você desperta no crânio e depois sai dele, o que é chamado de nascimento do alto, é tudo uma coisa só. Acontece em uma noite. A segunda é uma explosão fantástica, e então chega o momento em que você descobre quem você é. Esse segundo evento revela quem você realmente é. E é preciso o filho para revelar o pai, e o filho aparece e te chama de pai. Só então você percebe quem você é. Que Deus cumpriu sua promessa de se dar a você como se não houvesse mais ninguém no mundo, apenas Deus e você, e agora, porque Ele se deu a você, apenas você, porque você é Ele. Antes daquele momento, você não sabia como seria, mas sabia que, quando Ele aparecesse, você seria como Ele. E assim, quando seu filho apareceu, você era o Pai. Você não sabia como seria, como nos é dito na primeira epístola de João, capítulo 3. Ainda não se manifestou como seremos, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Versículo 2. E ninguém pode revelá-lo senão o Filho. Então, o Filho aparece em seu mundo e te chama de Pai, e você sabe que então você é como Ele. Tu és o Pai porque o Filho te chama de Senhor, te chama de Pai. Não tens dúvidas em teu coração quanto à realidade do que está acontecendo no teu mundo. Esse foi o segundo rasgo da veste. Então vem o terceiro rasgo. Ele diz: Eu virei desta maneira. A terra tremerá e toda a pedra será fendida. Mateus 27, 51. É quando eu venho, esse é o terceiro rasgo. E cada pedra será realmente fendida, cada segmento da sua coluna vertebral será completamente dividido em dois, e você os verá separados por centímetros, cumprindo o capítulo 27 de Mateus. Ele virá e toda pedra será fendida, e haverá um terremoto. Você nunca sentiu nada comparável a isso. Esse é o terceiro rasgo. O quarto momento é quando você tira a roupa pela última vez. Porque então, quando ela é de fato retirada, a túnica feita sem costura, tecida de cima a baixo, é a sua vestimenta imortal. É a vestimenta do amor, pois então você veste a forma humana divina e a forma humana divina é puro amor. Não há nada além de amor. Então, quando vocês vivenciaram, como todos nós vivenciamos neste último fim de semana, esse horror, permitam-me dizer, quem desempenhou ambos os papéis foi Deus. Deus desempenhou ambos os papéis. Ele também desempenhou o terceiro papel do horror, pois não há nada além de Deus neste mundo. E no final, quando a cortina se fechar, Deus, que age e está em todos os seres existentes, nos chamará a todos, pois estamos incorporados ao corpo do amor, e revelará o significado da peça. E os 4 atos terminarão. As 4 lágrimas terminarão. Então, em um maravilhoso quinto ato, ele demonstrará o propósito desses 4 atos. Pois então você e eu, embora identificados fisicamente, sem perda de identidade, com essa mudança radical de nossa forma imortal, representaremos o quinto ato. Que ato! Mas então estamos qualificados para representá-lo. Temos a vestimenta com a qual podemos representá-lo. Não poderíamos representá-lo com isso. É preciso isso, a estrutura externa, para representar esse suposto horror do mundo. Agora, não estou especulando. Estou compartilhando com vocês a minha visão. Eu a vivenciei. Mas não consigo descrevê-la de outra forma senão com palavras. Não posso, neste nível, fazer mais do que já estou fazendo agora, usar palavras para lhes contar o que vivenciei. Pois, se isso parece uma peça horrível, peço que acreditem que Deus desempenhou todos os papéis. O papel supostamente insano que lançou alguém que todos admirávamos tanto para uma aparente eternidade. Não é eternidade. Pode ser que naquele exato momento o impacto tenha sido o rasgar de uma parte da veste, quem sabe? Pois ele está na roda da recorrência. Vocês não viram que, voltando a 1840, ele, eleito a cada 20 anos, deixava o cargo enquanto ainda estava no poder? Agora, já ultrapassamos os 100 anos. Vocês não conseguem ver a roda da recorrência? Isso já passou dos 100 anos.
Começamos em 1840 com uma mudança no padrão. Na verdade, não foi uma mudança, mas para aqueles que tinham lembranças, pareceu ser uma mudança porque a memória é muito curta. Se você pudesse voltar no tempo como Blake voltou e disse: contemplo as visões do meu sono mortal de 6.000 anos. 6.000 anos. Bem, que homem pode voltar 6.000 anos? Se você pudesse, veria tudo como está prestes a acontecer. E o que há de mais horrível neste mundo do que assistir a uma peça na presença de alguém que a viu e que está falando, que conta exatamente o que vai acontecer? Você vai ao cinema e, de repente, alguém quer que você saiba que já viu a cena. Aquele que passa por aquela porta, vai atirar nele. E você não sabe disso, não prevê, mas acontece, e você fica irritado com ele. Mas ele continua falando e conta toda a peça conforme ela se desenrola. Você não teria vontade de bater na cabeça dele? Bem, essa é a peça, essa peça fantástica. Mas não se sinta um escravo, dentro da estrutura da peça de Deus. Como atores, você e eu podemos modificar o papel, podemos mudar o papel, mas estamos representando um papel. E um ator, para representar bem um papel, deve, em certa medida, sentir o papel que está representando e, da melhor forma possível, imaginar-se como o personagem que está retratando. E assim, eu estou representando um papel. Fui escalado para este papel, mergulhei no drama nas profundezas da minha alma e lancei sortes para o seu manto, e fiquei com o quarto papel. Então, vim ao mundo representando o quarto papel e tive que representar o que estou representando. Tudo isso remonta e se âncora naquele chamado Davi. Os manuscritos mais antigos, os mais antigos mesmo, conhecem apenas um ancestral de Davi, seu pai Jessé. Ele não tinha mãe. E para isso, você pode consultar a Enciclopédia Bíblica, a obra mais acadêmica sobre a Bíblia até hoje. Dizem que, até onde conseguimos pesquisar, não encontramos nenhum ancestral de Davi além de seu pai, cujo nome era Jessé. Além disso, dizem que nos manuscritos mais antigos há apenas 4 irmãos, e ele era o caçula. Outros são mencionados como irmãos, mas não nomeados. E nas Escrituras, a menos que algo seja nomeado, não existe. Portanto, poderiam haver 7 irmãos, como é dito, ou 8 irmãos, como também é dito, mas eles precisam ser nomeados. Apenas 4 são nomeados, e o caçula dos 4 é Davi. Diga-me, jovem, de quem você é filho? Ele respondeu: sou filho de Jessé, o belemita, teu servo. 1 Samuel 17:58. E Cristo diz: eu não vim para servir, nem para ser servido, eu vim para servir, vim como servo. Marcos 10:45. Sou filho de Jessé, o belemita, teu servo. E a palavra Jessé significa eu sou. A palavra Jessé significa Jeová. Jeová não vem para ser servido, mas para servir. Bem, quem serve senão o ator que interpreta o papel, interpretando todos os papéis? E aquele que descobriu esse pai. Como nos é dito, e Davi derrubou o gigante. Tendo derrubado o gigante, a promessa agora precisa ser cumprida. E a promessa é: aquele que derrubar o gigante, o inimigo de Israel, eu libertarei seu pai em Israel. 1 Samuel 17 versículo 25. Bem, quem é o pai? O pai é Jessé. O pai é Jesus Cristo, esse é Jessé. E então, de repente, ele olha e te chama de pai. Só existe Jesus Cristo. Portanto, voltando ao início, o seu renascimento, a revelação das obras de Deus em você, acontece por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O único que ressuscitou foi Jesus Cristo. Logo, quando você ressuscita, você é Ele. Só existe Jesus Cristo. Você também dirá no final, como dirá esta noite ao ler todos os jornais, ao ver a televisão: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não sabia mais o que fazia dirigindo o carro conversível do que aquele que disparou o tiro fatal, e o outro que disparou aquele tiro, e você e eu, neste nível, especularemos e faremos todo tipo de coisa,
e tudo não passou de uma peça. Você vai hoje à noite e assiste a Macbeth. E sentado na plateia, comovido pela emoção da peça quando ela quer que aquela mancha seja apagada, e você, na peça, chorando por causa do que ela fez e do que levou o marido a fazer, você espera que ela nunca, na eternidade, seja apagada. Você espera que aquela mancha permaneça naquela mão como uma lembrança de sua violência, da ambição horrível que resultou neste assassinato inocente. Mas a cortina se fecha, e você realmente não quer que aquela mancha permaneça, se sabe que ela é uma grande atriz. Você só quer que ela permaneça no papel que ela interpretou, mas não na atriz que o interpretou. Mas enquanto você está tomado pela emoção, quer que ela permaneça. Bem, nesta nossa maravilhosa peça, você quer que isso seja interrompido abruptamente, e aquilo também, e todas essas coisas, simplesmente porque não sabemos que é uma peça. Mas digo-vos, por experiência própria, que isto é uma peça, a peça mais gloriosa que Deus poderia conceber. E o seu propósito era criar em nós uma estrutura imortal, a forma humana divina. E a forma humana divina é puro amor, não há nada além de amor. Um dia, profetizo, todos neste mundo, os loucos de hoje, os imbecis de hoje, todos representarão esses papéis. Mas um dia, não estarão mais representando esses papéis, e serão trazidos à presença do amor infinito. Ele os abraçará, os incorporará ao seu corpo. E no fim, quando a cortina se fechar e a peça terminar, todos estarão vestindo a forma humana divina. E todos terão o coração da misericórdia, todos terão o rosto da compaixão e todos estarão vestindo a roupa da paz. Mas a forma em si será a forma humana divina, e essa forma é o amor infinito. Então, peço que não se desesperem. Sei que esta noite o país inteiro está perturbado, talvez não esta noite, mas certamente ontem à noite, e em dúvida. E assim, para repetir Blake, não se deixem intimidar pelo horror do mundo. Tudo é ordenado e correto e deve cumprir seu destino para alcançar a perfeição. Sigam este caminho e receberão de sua própria alma maravilhosa uma percepção ainda mais profunda das eternas belezas da vida. Receberão também um alívio cada vez maior daquilo que agora parece tão triste e tão terrível. Receberão. De repente, despertarão de tudo isso e verão a razão por trás da peça, e a permitirão. Embora o rosto seja seu para sempre, a forma, por meio dessa peça horrível, se transforma na forma humana divina. E essa forma é o amor infinito. Mas, enquanto isso, use a lei de Deus. Use-a para criar e modificar todas as coisas neste mundo. Crie as coisas que você deseja e amorteça os golpes da peça. Porque, como atores, você pode representá-la de forma diferente, a mesma peça, o mesmo papel, mas você a representaria de forma diferente, sem o golpe que seria inevitável se você não usasse a lei de Deus com sabedoria. A peça, o papel que estou representando usando esta lei e representando-o com sabedoria, todos podem fazer. E você representa o papel com sabedoria quando usa sua imaginação com amor em benefício próprio e dos outros. Que quando você ouvir a história mais horrível, você a revise. Quando você ouvir qualquer coisa, você a revise. Tudo o que é permitido dentro da peça não muda o resultado da peça. Deus planejou tudo como se manifestou e como será consumado. Como nos é dito em Isaías 14. Eu planejei. O que planejei permanecerá, e o meu propósito é para sempre. Versículo 24. Eu planejei exatamente como é e o meu propósito é para sempre. Ninguém vai mudar isso. Leia com atenção e você entenderá. Mas, no fim, quando cada falso for removido e o edifício for revelado, não consigo descrever a glória daquele edifício, pois é a glória de Deus. Não consigo descrever o que é vestir a veste do amor, e ainda assim, isso permanece até o rasgo final. Há 4 rasgos, e ninguém recebe o 4º rasgo até deixar este mundo, então, o 4º rasgo vem. Todas essas outras coisas aparecem, como a pomba, e todas essas coisas que fazem parte da história eterna, todas aparecem para mostrar quão verdadeira é a história. Mas o 4º rasgo, quando a veste é rasgada em 4 partes, e então outros lançarão sortes para ver quem, com a parte intacta, desempenhará esse papel.
pois o quarto é aquele que atravessa a porta. E talvez esta noite você seja esse quarto. Não posso de forma alguma determinar quem ganhará a veste, mas Deus sabe exatamente como está desenrolando este drama fantástico. Então, leia com atenção. Apenas um parente, e esse parente era o Pai, nascido sem mãe, gerado por Deus, gerado pelo Espírito e não pela carne e pelo sangue. E o ser gerado é o amado, Davi. Davi é aquele que rasga a veste pela segunda vez. E quando a veste se rasga pela segunda vez, Davi é revelado como o filho. Davi olha e te chama de pai, e então você sabe. Esse é o segundo rasgo. E então vem a terceira fenda e sua partida do Egito, onde, da maneira mais fantástica, você pode receber a impressão de Deus. Porque somente se você estiver no estado de ouro fundido poderá receber a impressão de Deus. E assim, estamos recebendo o selo de Deus. Mas você não pode receber o selo que vem selado em cera ou argila. A cera ou a argila precisam estar em estado fundido para receber a impressão, e então você vê o ouro, e você é ele. Então, de repente, o ouro se torna serpentino e sobe, pelo eixo do que antes estava dividido. Você sobe pelo eixo da sua própria medula espinhal e aqui recebe a impressão da face de Deus. Mas Deus habita em Sião e Sião é o seu crânio, e é lá dentro que você entra. Você faz um esforço tremendo para sair. Mas você não sai. Você simplesmente pressiona contra esse crânio e recebe a impressão da face de Deus. Sem perda de identidade. Mas você carregará para sempre a forma de Deus, sem perda de identidade. Como lhes foi dito, desde João Batista até agora, o reino de Deus tem sido anunciado, e todos os que entram no reino o fazem com violência. Mateus 11, 12. E permitam-me dizer-lhes que vocês nunca experimentaram tamanha violência em suas vidas como naquele momento em que ascendem com um poder que jamais sentiram antes. Mas esse poder rompe o selo e vocês assumem a face de Deus. Contudo, ela não lhes será revelada até o último rasgo, que representa a remoção da veste. Portanto, o que vocês herdaram, seu estado celestial, não pode se concretizar, ou pelo menos não é plenamente realizado por vocês, enquanto ainda estiverem vestindo esta veste, aguardando o último rasgo. E então a veste é rasgada, como lhes foi dito, em 4 partes, e vocês são revestidos com aquela túnica sem costura, vestindo, sem perda de identidade, a forma humana divina. Agora, vamos entrar no silêncio.